Eu e Ricardo éramos o casal perfeito. Uma mentira cuidadosamente construída, polida e exibida para o mundo. Nossa vida era uma obra de arte da falsidade. 10 anos juntos, uma filha linda e brilhante, uma casa de arquitetura moderna com paredes de vidro e um jardim impecável, cujo perfume de jasmim à noite mascarava o cheiro de podridão que emanava de dentro. Ele era o empresário carismático, o homem de visão, o pilar da comunidade. Eu era seu pedestal. A esposa dedicada e sorridente que abriu mão da própria carreira em design de interiores para criar a base de mármore frio sobre a qual ele ergueu seu sucesso. A festa de 10 anos de casamento era para ser a coroação dessa farsa, um evento para 100 pessoas, as mais importantes da cidade, para celebrar nossa suposta história de amor. Mas nos últimos meses eu não vivia mais. Eu sobrevivia em um nevoeiro constante de ansiedade. As reuniões até tarde, que terminavam com o cheiro de um perfume que não era o meu. As viagens de negócio de última hora, sempre para destinos prazerosos. A distância emocional entre nós era um abismo gelado. Ele estava fisicamente ao meu lado na cama, mas sua mente, seu espírito, estavam a quilômetros de distância. Eu sentia a sua ausência como um vento frio, mesmo quando ele estava no mesmo cômodo. Eu me sentia como um fantasma na minha própria casa, uma peça de decoração cara, ignorada e empoeirada. A verdade não veio de uma descoberta bombástica, como nos filmes. Ela não gritou, ela sussurrou, se insinuando pelas frestas da vida perfeita que ele construiu. Começou com um fio solto, uma fatura de cartão de crédito. Entre as despesas de supermercado e a escola da nossa filha, uma compra se destacava. Uma joalheria caríssima em outra cidade, um lugar onde ele, teoricamente, nunca teve negócios. Quando perguntei, com o coração na boca, ele riu. Aquela risada condescendente que ele usava para me diminuir. Disse que devia ser um erro da operadora, que eu me preocupava demais com essas coisas. E com um beijo na testa, ele encerrou o assunto. Mas para mim, o assunto estava apenas começando. Naquela noite, o sono não veio. A frase dele ecoava na minha mente. Virei-me na cama e o observei dormir. A respiração calma de um homem sem consciência. Levantei, os pés descalços no chão frio, e fui até o escritório dele, o santuário onde ele se tornava o grande homem. Liguei seu notebook. Ele nunca se preocupou em colocar senha. Por que se preocuparia? Eu era a esposa boazinha e compreensiva, incapaz de tal violação. E lá, em um extrato bancário esquecido na área de trabalho, eu vi um pagamento recorrente. Uma transferência mensal, sempre no mesmo dia, para um nome que eu nunca tinha visto. Letícia. Aquele nome foi a chave que abriu a caixa de Pandora. Aquele nome foi o início do fim. Com o nome dela, em poucas horas de pesquisa febril, o mundo que eu conhecia, a vida que eu acreditava ter, se desfez em cacos de vidro diante dos meus olhos. Letícia não era apenas uma amante casual. Eles tinham um relacionamento de quase 2 anos. Havia fotos deles em perfis privados de redes sociais, abraçados em praias paradisíacas nas mesmas datas em que ele me dizia estar em conferências de trabalho. Havia um contrato de aluguel de um apartamento de luxo no nome dela, pago religiosamente por ele. Mas a facada mais profunda veio quando, com o coração aos pedaços, continuei a cavar. Abri suas mensagens. A náusea me subiu à garganta. Ele não tinha uma amante, ele tinha um harém. Havia a Letícia, o relacionamento sério, a segunda família, e havia outra, uma empresária influente da nossa cidade. Uma mulher que eu mesma já havia cumprimentado em eventos, com quem ele trocava favores políticos por noites em suítes presidenciais. Ele reclamava das despesas da nossa filha, dizia que precisávamos apertar os cintos, mas sua vida paralela era regada de jantares caros, presentes de grife e luxo. E então o golpe de misericórdia, o que me quebrou por dentro de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Uma conversa em grupo. O título era Clube do Ricardo. Os participantes, ele, sua mãe, minha sogra, Sônia, e a minha melhor amiga, Juliana,
madrinha da minha filha. Eles riam de mim. Minha sogra, a Sônia, que me chamava de filha querida nos almoços de domingo, escrevia que eu andava tão largada ultimamente que precisava me cuidar mais, senão eu ia perdê-lo. Minha melhor amiga, a Juliana, para quem eu chorava minhas inseguranças pelo telefone, respondia com emojis de riso e dizia a ele que eu era tão ingênua que era quase fofo, que não desconfiava de nada e que ele podia ficar tranquilo. Eles não eram apenas cúmplices, eles eram a plateia VIP, comendo pipoca enquanto assistiam à minha humilhação. Naquela noite, sentada no chão frio do escritório, as lágrimas secaram. A dor era tão avassaladora que implodiu, transformando-se em outra coisa. Uma clareza gélida, uma determinação de aço. O amor morreu, e em seu lugar nasceu uma estrategista. Eu não ia simplesmente me divorciar em silêncio. Eu não ia permitir que eles controlassem a narrativa, me pintando como a esposa louca e ciumenta. Eu ia queimar essa farsa até as fundações e dançar sobre as cinzas. A festa de aniversário de 10 anos, que ele tanto queria para massagear seu ego, não seria cancelada. Pelo contrário, ela seria o palco da minha obra-prima. Passei as 2 semanas seguintes como uma atriz se preparando para o papel de sua vida. Sorri, ajudei a escolher o cardápio, opinei sobre as flores, escolhi o vestido perfeito. Para todos, eu era a esposa dedicada e animada. Por trás dos panos, eu era uma general preparando-se para o dia D. Passei noites em claro, imprimindo tudo. As conversas nojentas, as faturas do cartão, as fotos das viagens, os extratos bancários que provavam o aluguel do apartamento. Criei 3 dossiês. 3. Pastas pretas, grossas e pesadas. 3 lembrancinhas especiais da festa. Um para o Ricardo, um para a Sônia e um para a Juliana. Chegou a hora. Ricardo, radiante em seu terno de linho, pegou o microfone. Fez um discurso ensaiado e comovente sobre nossa jornada, sobre como eu era sua rocha, seu porto seguro. A plateia, composta por sócios, políticos e amigos, aplaudiu, visivelmente emocionada. Então, com um sorriso de predador, ele me passou o microfone, anunciando as palavras da mulher de sua vida. Eu me levantei, sentindo o tecido do meu vestido deslizar. Caminhei lentamente até ele. Cada passo era deliberado. Eu sentia cada um dos 100 pares de olhos em mim. Meu coração não estava acelerado. Estava calmo, batendo em um ritmo mortalmente preciso. Sorri para a plateia, agradeci a presença de todos e disse que Ricardo tinha razão, que nossa jornada havia sido imensamente educativa. Anunciei que no nosso 10º aniversário eu queria dar a ele um presente que simbolizava perfeitamente o homem que ele havia se tornado. Sinalizei para o garçom. Ele se aproximou com uma única caixa de presente embrulhada em papel preto fosco com uma fita de cetim. Eu a entreguei a Ricardo. Ele abriu, o sorriso presunçoso ainda no rosto que se desfez em câmera lenta enquanto ele via o conteúdo. Dentro da caixa, não havia um relógio caro. Havia a chave do apartamento alugado para a amante dele. E ao lado da chave, um teste de gravidez positivo. O teste da Letícia, que eu encontrei no porta-luvas do carro dele, esquecido em sua arrogância. O rosto dele se tornou uma máscara de cera. O sangue sumiu, deixando-o pálido, doentio. Ele me olhou, os olhos arregalados em pânico silencioso. Com a voz firme e cortante, projetada para cada canto do jardim, eu propus um brinde a ele. Um brinde a um homem de família. Tão de família que ele estava construindo uma segunda com a Letícia. Desejei-lhe parabéns pelo bebê e lamentei que não fosse outra menina como ele tanto queria. E então, com um tom de falsa preocupação, questionei como ele explicaria a novidade para sua outra amante, a nossa querida empresária,
que nos honrava com a sua presença naquela noite. O silêncio na festa era tão denso que podia ser cortado com uma faca. A empresária engasgou com o champanhe. Eu me virei para minha sogra, que me olhava com horror, e disse que também tinha uma lembrancinha para ela. Outro garçom, previamente instruído, colocou o primeiro dossiê preto na mesa dela, com um baque surdo. Expliquei que ali estavam as cópias de suas mensagens, me aconselhando a não manchar a honra da família, enquanto acobertava as escapadas do filho, incluindo até suas dicas de como eu deveria apimentar a relação. Finalmente, eu me virei para minha amiga, que estava pálida como um fantasma. Disse que não poderia esquecê-la, a madrinha da minha filha, e que ela também tinha um dossiê. O seu continha todas as vezes que ela riu de mim pelas costas enquanto eu chorava em seu ombro, com detalhes de suas conversas com o meu marido. E desejei a todos uma boa leitura. Eu coloquei o microfone de volta no suporte, com um clique que soou como um tiro no silêncio mortal. Olhei para o rosto chocado de cada convidado, para o horror paralisado de Ricardo, de sua mãe e de Juliana. E pela primeira vez em anos, eu respirei fundo. O ar pareceu mais puro. Eu me senti leve. Eu me senti livre. Virei as costas para o pandemônio que começava a eclodir, peguei minha bolsa, onde os papéis do divórcio já estavam assinados, e saí do jardim daquela casa, deixando para trás as ruínas da minha antiga vida. O que aconteceu depois foi uma avalanche de consequências, mais rápida e brutal do que eu poderia ter previsto. Antes mesmo de eu chegar no fim da rua, os celulares já estavam acesos, gravando e transmitindo. O escândalo com a empresária abriu uma investigação sobre corrupção e troca de favores. O negócio de Ricardo, construído sobre uma imagem de homem de família confiável, implodiu. Sócios se afastaram, contratos foram cancelados e os bancos cobraram as dívidas. Ele faliu em menos de 6 meses. Sônia e Juliana se tornaram párias sociais, fantasmas em uma cidade que agora conhecia a verdadeira face delas. E eu? Eu usei cada centavo que consegui no divórcio para abrir meu próprio negócio, um estúdio de design que celebra a autenticidade e a força feminina. Hoje, eu sou a mulher que sempre deveria ter sido, independente, dona do meu destino e, acima de tudo, em paz. Eles não destruíram a minha vida. Eles só me deram o fósforo e a gasolina para que eu pudesse queimar o cenário falso e, das cinzas, construir um castelo de verdade. Meu castelo. Alguns podem chamar isso de cruel. Eu chamo de justiça poética. E agora eu quero saber, qual foi a parte mais devastadora dessa exposição? O presente? Os dossiês? Ou o fato de ter sido na frente de todos que eles tentavam impressionar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acredita que às vezes é preciso queimar tudo para recomeçar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Contos do Karma. Até a próxima!